Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 4. A partir do primeiro verso. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos repetir isso junto? Diga: humilhem-se. Diga mais forte, diga: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Hoje eu quero falar justamente sobre essa expressão de você não ser rejeitado pelo Senhor, de nós não sermos resistidos pelo Senhor, mas ao contrário, de termos uma vida irresistível, de que quando nos ajoelhamos para falar com Deus, Deus é aquele que se aproxima de nós para nos ouvir. De que quando nós paramos para buscar a face do Senhor, o céu silencia para ouvir a nossa voz. De que quando nós nos rendemos e nos achegamos mais perto de Deus, Deus é aquele que se levanta e também se aproxima, vem à nossa direção. Porque uma vida irresistível é uma vida que não pode ser rejeitada. Uma vida que não pode ser deixada de lado. Uma oração que não pode deixar de ser ouvida. Um clamor que não pode deixar de ser respondido. E se somos rejeitados, por que somos rejeitados? E se somos resistidos, por que nós somos resistidos? Se Deus é o Deus da graça, o Deus do favor imerecido, se Deus é o Deus do amor, o Deus que nos aceita como nós estamos, sim,
Ele é o Deus da graça, que nos favorece mesmo quando nós não merecemos, mas é um Deus que não lida com gente mimada, com gente que insiste no erro. Deus, ele não sabe lidar com gente que faz da sua graça espaço para continuar no erro, tendo a sensação de que continua tudo bem, quando nada está bem. Deus é aquele que também é um Deus de amor, nos aceita como nós estamos, mas Ele nos ama tanto que coloca sobre cada um de nós uma expectativa de que nós sejamos transformados, porém, que nos deixemos ser transformados. O desejo de Deus de nos transformar não adianta de nada se nós não temos esse mesmo desejo. Se nós não abrimos o nosso coração e não rendemos a nossa vida para que esse processo de transformação aconteça e seja uma realidade diária no nosso interior. Somos rejeitados quando nós rejeitamos. E rejeitamos a Deus quando nós fechamos o nosso coração à sua presença. Quando nós resistimos ao seu desejo de transformar a nossa vida. De quando nós resistimos ao seu desejo de curar, de trazer cura para o nosso coração. Somos rejeitados por Deus quando nós rejeitamos a sua graça, que nada mais é a oportunidade que nos é dada de vivermos um novo começo a cada dia. Então a premissa, a grande verdade é essa. Somos rejeitados quando rejeitamos, porque a primeira atitude sempre será nossa. A atitude do céu será uma reação à nossa ação. A atitude de Deus será uma ação diante da nossa posição. Se nós não nos posicionamos diante de Deus, não há o que Deus possa fazer em nós. Ele também não deseja, não é do desejo do seu coração, que a nossa vida seja uma vida desprezada. Seja uma vida rejeitada não somente por Ele, mas também pelas pessoas que estão à nossa volta. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele disse: olha, ninguém despreze a sua mocidade, ninguém te despreze porque você é novo, mas que você se torne um padrão, que você se torne um modelo, que você se transforme numa referência de alguém que era, mas agora de alguém que está no processo e se transformando em uma nova pessoa. Porque do que adianta nós termos fé? Do que adianta nós virmos à igreja? Do que adianta nós nos envolvermos na atividade da igreja, se nós não nos envolvemos na atividade do Espírito na nossa vida? Do que adianta nós nos envolvermos na rotina da igreja, se Deus ele não faz parte da nossa rotina? Do que adianta nós nos envolvermos no processo e desejarmos o processo de transformação do outro, se nós paramos o processo de transformação no nosso próprio ser? Quem está me entendendo pode dizer amém. Então nós somos rejeitados por Deus, nós somos afastados da sua presença quando nós nos afastamos, porque não é Deus que nos afasta. Nós somos resistidos pelo Senhor quando nós resistimos à sua presença, quando nós resistimos à sua voz e facilmente não resistimos ao diabo.
Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós dizemos sim para a nossa carne, nós dizemos sim para o diabo, nós dizemos sim para a nossa vontade e constantemente estamos dizendo não para Deus. A presença de Deus continua sendo a única capaz de preencher o vazio no coração de qualquer ser humano. Irmãos, é lógico que se você está aqui nessa manhã, é porque um dia você sentia um grande vazio no seu coração, um grande vazio no seu interior. Veja bem, meu pai, como é que Jesus entra na nossa história? Nós morávamos num condomínio, morávamos no apartamento 101. No apartamento de número 102, de frente para o nosso, morava a Dona Rosa e seu Marcelo. Seu Marcelo era policial civil, mas na verdade quem era o delegado na casa era a Dona Rosa. Dona Rosa colocava o seu Marcelo todo dia na cadeia, irmão. Não tinha conversa. Até que 1º de dezembro de 1995, 1º de dezembro não, 1º de janeiro de 1995, o seu Marcelo vai até a praia lá em João Pessoa. Ele volta para casa, ele toma um banho, ele entra no seu quarto, troca de roupa, pega a sua arma, se senta na sua cama e dá um tiro no seu ouvido. Misericórdia. Porque já havia provado de tudo, já havia buscado tudo de todas as formas, e o vazio continuava no seu coração. Já havia tentado de tudo, buscado através de todos, mas o seu coração ainda continuava vazio. Minha mãe estava na cozinha. A janela da cozinha do nosso apartamento dava para a janela da cozinha do apartamento da Dona Rosa. Minha mãe ouve o tiro, chama o meu pai e disse: corre no apartamento da Dona Rosa porque aconteceu alguma coisa lá. E quando meu pai chega, ouve os gritos de desespero da Dona Rosa e dos filhos, entra no quarto da Dona Rosa do seu Marcelo, e o seu Marcelo está morto sobre a cama, todo ensanguentado. Nós pertencíamos a uma outra igreja, a uma outra religião. Nós tínhamos um crucifixo mais ou menos desse tamanho, eu me lembro dele porque era maior do que eu na época. Sobre a cabeceira da cama dos meus pais. Tinha colar de um lado na cama, colar do outro lado da cama, tinha imagem para todo canto, vela, tinha de tudo. Mas o nosso lar continuava vazio. Até que Dona Dora que morava no apartamento de número 105, naquela confusão dos curiosos, naquele desespero dos familiares, e entre aquela investigação dos policiais, ela se coloca na frente de todo mundo e diz o seguinte: este é o fim de todo homem que não tem Deus no seu coração. O barulho foi silenciado. Um lugar tão cheio parecia que estava vazio, porque todo mundo começou a se perguntar: será que eu tenho Deus dentro do meu coração? Uma dessas pessoas foi meu pai, que tinha um crucifixo no quarto, mas não sabia se tinha Deus no seu coração. Que ia na igreja, mas voltava da mesma forma como estava. Que se envolvia em projetos de caridade, mas continuava sem envolvimento com o Espírito de Deus. Até que um dia, ele bate no apartamento de número 105, junto com a minha mãe, comigo e com a minha irmã, e faz uma pergunta para a Dona Dora: Dona Dora,
Que história é essa? De que aquele é o fim de todo homem que não tem Deus no coração. Não sei se foi por medo, se foi por preocupação, não sei pelo que foi. Só sei que aquela mensagem ecoou dentro da alma do meu pai. Ela nos recebe na sua casa, ela senta conosco junto com o seu marido, doutor Mário Sérgio. Eles começam a falar do plano da salvação e do amor de Deus para nós. E eles começam a dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu pai disse: eu quero essa vida. Eu não quero morrer como o seu Marcelo. Eu quero essa vida. Eu quero essa vida hoje e agora. Até que ela nos convida a ir à igreja. E na igreja o pastor prega. E na pregação nós nos levantamos e vamos até o altar. E confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não tinha noção do que é que estava acontecendo. Me ajoelhei no altar e dormi ajoelhado. Mas quando eu acordei já estava salvo. O Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, Êxodo capítulo de número 33, verso de número 3 e verso de número 15. O Senhor chega para Moisés e diz: vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Não, meu filho, põe o verso de número 3 aqui, ó. Vão para a terra que eu lhes prometi. Eu prometi, eu sou fiel para cumprir minha promessa, vou cumpri-la. Porém, não irei com vocês. Eu estou dando aquilo que disse a vocês que ia dar. Eu estou cumprindo com a minha palavra. Eu estou fazendo aquilo que eu disse que iria fazer. Quanto a isso, não tenham dúvida, eu zelo por cumprir a minha palavra, e não há nenhuma palavra que tenha saído da minha boca, que volte para mim vazia. A palavra que eu libero é a palavra que se cumpre, porque eu sou fiel. Porém, eu não irei com vocês. Eu não irei junto com vocês, porque vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Talvez alguns de nós ficaríamos felizes. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai cumprir a promessa. Eu vou sair do deserto, vou para a terra prometida, a terra mana leite e mel. Irmão, imagina um melzinho. Estou saindo do deserto. Estou saindo do sofrimento. Estou saindo da prova. Estou saindo da escassez. Estou saindo desse período de dor, dessa estação de seca. Estou saindo desse desespero. Estou saindo. Indo viver os melhores dias da minha vida. O melhor tempo da minha história. Oh, glória a Deus! Mas do que adianta viver a promessa sem ter conosco a presença daquele que nos prometeu? Abraham Lincoln, ele fazia uma oração que dizia: sem ti, Senhor, eu preciso fracassar. Sem ti, Senhor, é preciso que dê errado, ainda que tenha tudo para dar certo. Sem ti, Senhor,
Ainda que a porta esteja aberta, alguém precisa vir fechá-la, porque sem o Senhor não adianta. Mas muitos de nós temos orado: Senhor, custe o que custar, mesmo que o Senhor não esteja, não me deixe fracassar. Irmãos, nós precisamos recalcular a rota. Nós precisamos mudar a direção da nossa caminhada. Se você tem caminhado bem, continue caminhando bem. Se você tem conhecido ao Senhor a cada dia, continue conhecendo mais. Mas nós precisamos, e em 3 pontos eu quero passar essa mensagem para você. Nós precisamos a cada dia fazermos um autoexame no nosso coração, um autoexame na nossa alma, pararmos de examinar os outros. O apóstolo Paulo, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Mas muitos de nós temos servido como bons termômetros para medirmos como é que vai a temperatura do outro. E nós não temos medido a nossa própria temperatura. Do quanto nosso espírito continua aquecido ou do quanto nosso espírito já esfriou. Primeiro, reconheça o vazio do seu coração. Estar na igreja não significa que você está cheio. Estar envolvido na igreja não significa que você está envolvido com Deus. Servir na igreja não significa que você está servindo ao Senhor. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que isso acontece sem razão? Pensem. As guerras acontecem porque vocês exigem: tem que ser do meu jeito ou nada feito. Um coração cheio de si é um coração que Deus, ele não se envolve, que Deus, ele rejeita, porque esse coração que é cheio de si é um coração que rejeita qualquer coisa, ainda que venha da parte de Deus, que possa esvaziá-lo. Ainda que ele esteja cheio de si, ele continua vazio. Nós criamos as confusões e os conflitos da nossa vida porque estamos cheios de nós mesmos. Porque avançamos cheios da nossa própria vontade. Porque para termos aquilo que nós queremos, nós lutamos com unhas e dentes. Vocês desejam ter o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus, claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Eu estou lendo o que nós lemos no começo, Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 3, mas na versão da Bíblia, a mensagem. Um coração vazio é um coração que não frutifica. E do que adianta viver sem frutos? Um coração vazio é um coração que não se envolve com a palavra. E sem a palavra não existe direção de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Um coração vazio é um coração que caminha sem cuidado, preocupado mais com a rotina, preocupado mais com os seus afazeres, preocupado mais com as suas coisas, mas sem relacionamento
com Deus. A cada dia, a minha vontade é diminuir as atividades da igreja. Diminuir as atividades da igreja. Diminuir a rotina da igreja. Diminuir a agenda da igreja. Para que nós possamos focar cada vez mais na presença de Deus, na presença de Deus, na glória de Deus, a valorizarmos mais a presença de Deus, a buscarmos mais a presença e a face de Deus, a encontrarmos propósito na presença de Deus, a colocarmos o nosso coração e os nossos olhos na presença de Deus, porque sem a presença de Deus nós estaremos vazios. Sem a presença de Deus, nós estaremos vazios. Identificando o vazio, segundo, preencha o vazio com a coisa certa. Porque muitos de nós até diagnosticamos o nosso vazio. Diagnosticamos que estamos distantes de Deus. Mas acabamos por preencher esse vazio com a coisa errada. Quem continua preenchendo o vazio do coração do homem é Deus. É a presença de Deus. Não são as coisas. Não são os números. Não são as realizações pessoais. Não são os nossos projetos. Não são os nossos sonhos. A Vanessa e eu vínhamos conversando no meio do caminho sobre o Ministério de Mulheres. E elas estavam com a ideia, além do encontro trimestral que tem das mulheres, que vai acontecer agora no dia 3 de agosto, elas estavam planejando um culto mensal para as mulheres. Eu disse, Nessa, para quê? Mais culto? Mais atividade? Não, porque as mulheres precisam ser cuidadas, as mulheres precisam de Deus. As mulheres não precisam de mais culto. Nós não precisamos de mais culto. Nós precisamos buscar mais a face do Senhor. Nós não precisamos de mais programa. Nós precisamos da glória de Deus manifesta na nossa vida. Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, na rua, por onde for. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Tiago, ele escreve adúlteros. Não é no aspecto carnal, mas é no aspecto espiritual. Porque ao invés de você estar se envolvendo com quem você ama, você só está se envolvendo com aquilo que te dá prazer. Eu me envolvo com a Vanessa é porque eu a amo. Não é por causa do prazer que ela me dá, mas é porque ela é a parte mais importante da minha vida. Assim somos nós com a presença de Deus. Não nos envolvemos com Ele somente por causa do prazer que Ele nos dá, mas é porque Ele nos ama, e porque Ele nos ama, nós também o amamos. E se você o ama, querido, levante a sua mão para o alto e diga glória a Deus nessa manhã. Diga, Jesus, eu te amo. Uma pessoa que se enche de Deus é uma pessoa que passa a ver como Deus vê. É uma pessoa que valoriza o que Deus valoriza. É uma pessoa que tem o coração tocado por aquilo que toca o coração de Deus. Terceiro, depois de nós identificarmos que o nosso coração está vazio, depois de preenchermos o vazio do nosso coração com a coisa certa, que é com a presença de Deus, nós precisamos exibir, nós precisamos colocar para fora, nós precisamos dar vida, nós precisamos dar visibilidade, intensidade
intencional, fazer por querer, trazer para a forma por querer, não se exibir por vaidade, mas se exibir para que o outro veja. A nossa fé não é para ser dita, a nossa fé é para ser vista. A nossa fé é para ser vista através de frutos. A nossa fé é para ser vista através de uma vida transformada. A nossa fé é para ser vista através de uma vida pura. A nossa fé é para ser vista através do poder de Deus manifesto na nossa vida. Que se um amigo meu está doente, eu vou lá na autoridade do nome de Jesus, porque Ele habita dentro de mim, através do seu Espírito. Coloco a minha mão sobre a sua cabeça e digo: seja curado, e ele é curado. Nós precisamos trazer para fora. Verso de número 7 a 10 do capítulo 4. Então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Repita comigo: não, diabo. Não, diga mais forte, diga não, diabo. Saia do meu caminho, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o alto e diga: eu digo sim. Diga mais forte: eu digo sim. Para a vontade de Deus, para o querer de Deus, para a presença de Deus, para o poder de Deus. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Comecem a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus quem pode fazer. Você pode ter entrado aqui, irmão, nessa manhã, e isso não é uma palavra de juízo, nem de condenação, não. É uma palavra de exortação para que possamos nos manter no caminho certo. Mas você pode ter entrado aqui hoje caído. Você pode ter entrado aqui hoje com um sentimento de fracasso na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida material, na sua vida conjugal, na criação dos seus filhos, na sua família. Eu não sei em qual área você está se sentindo caído, fracassado, distante de Deus. A sua alma está agoniada, o seu espírito está com fome, está com sede. Você anda irritado, anda raivoso, anda aí querendo explodir, mas calma. Deus nessa manhã te trouxe aqui para te levantar, para te fortalecer, para te tocar, para te renovar e para te encher com o poder, com a glória, para que o seu rosto volte a brilhar. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã.